Santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te rendemos graças, porque através deste nome o Senhor derramaste todas as bênçãos celestiais para o coração de seus filhos. Aceita nossa gratidão pela oportunidade e o privilégio de estarmos em sua presença. Perdoe as nossas falhas e fraquezas e encha o nosso coração. Fale conosco. Abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver as coisas concernentes ao Espírito do Senhor, que são discernidas espiritualmente, e sem a sua ajuda, Pai, sem o Teu Espírito Santo, isso se torna impossível, porque sem a presença do Senhor, sem o Teu Espírito, nós teremos nossas interpretações próprias, as nossas conjecturas, e isso nos afastará de Ti. E o nosso desejo é estar mais perto de Ti, mais na Sua presença, e cheios do Teu Espírito. Fale com cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo, que é o revelador,
da sua palavra. Que o Senhor possa esclarecer os nossos corações e assim estarmos preparados para um grande arrebatamento no qual o Senhor tem prometido. Nos ajude, nos abençoe, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. A nossa leitura, Apocalipse 10, versículo 3º e 4º. Os irmãos que estão nos acompanhando através da rede social, Deus abençoe a cada um. Que a graça de Deus sustente sua vida, o seu lar, toda a sua família. E que Deus possa te abençoar em tal grau que você possa também ser revestido destas bênçãos espirituais que Deus proporciona a cada um de seus filhos. É uma bênção para nós ouvir a palavra de Deus, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fé é revelação, revelação é esclarecimento, e esse esclarecimento só Deus pode dar aos seus filhos. Amém. Deus abençoe a cada um. Apocalipse 10, versículo 3º e 4º. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Deixaremos como título Tempo dos 7 trovões, de Apocalipse 10. Amém? Que Deus nos ajude cada vez mais. A maneira que Deus trabalha, nós somos conscientes e precisamos buscar mais a presença de Deus. Deus não se revela, não se dá a conhecer por meio religioso. Deus não se dá a se conhecer por estudos teológicos, segundo o que temos na Bíblia, que é nos informado. É Deus mesmo que dá a conhecer-se através do seu Espírito Santo. Para isso precisamos crer na palavra de Deus. Paulo disse que todos aqueles que crê em Deus têm que crer que Ele existe. Então nós cremos que Ele existe e que Ele esclarece. Então a evidência, a sua palavra nos prova que a maneira que Deus esclarece, se mostra, é através da revelação individual. Por isso é o trabalho de Deus com os gentios, uma revelação individual. E o Senhor Jesus disse que Ele revela quem Ele quer. Então isso nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 em diante, e vemos que Jesus exultou-se no Espírito e glorificou a Deus e disse: rendo-te graças, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos são homens humildes,
que nunca se engrandece, se ensoberbece, não gosta de ser sabichão e não é um sabe-tudo. Esses são os humildes. Humildes é os homens que podem deixar os seus graus de conhecimento humanos, seus pensamentos próprios, religiosos, intelectuais, e descer à altura que Deus fala. E eu tenho contemplado que isso é a coisa mais difícil de acontecer. Por mais simples que são as pessoas e sem conhecimentos, sempre barra em seus pensamentos. Mas quando Deus chega, se nós cremos nele, o nosso pensamento vai por terra. Então você toma aquilo e aceita de todo o seu coração. Então assim começa a obra de Deus em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, tempo dos 7 trovões, como já temos dito, o mundo conhece pouco estas coisas. Às vezes tão pouco se lê Apocalipse, mas lendo também Apocalipse, se não tiver a ajuda de Deus para mostrar aqueles símbolos e tudo que há escrito ali, haverá um monte de pensamentos contrários a esta palavra, porque fala, aí nós vamos dizer, sem a revelação, sem a maneira que Deus proveu, vamos estar falando de nós mesmos e não o que Deus diz. Então, segundo o que Deus diz em sua palavra, o que Ele promete, como temos falado aqui, é o desconhecido para o povo, a maneira de como Deus realizaria a sua salvação para o mundo gentil. Deus tem uma ordem, Deus tem um cronograma, Deus tem a sua palavra a ser seguido. E então muitos estudiosos, por seus conhecimentos teológicos, eles não sabem estas coisas, mas Deus prometeu que Ele enviaria um profeta nestes últimos dias. Se Deus trabalhou com profetas na nação israelita, no mundo gentil, Ele não tomaria um sistema religioso para manifestar-se através dele. Então Deus tem, de acordo com a sua palavra, com o que Ele trabalhou com Israel, então Ele vem e trabalha com o povo gentil. E como é? Deus anuncia através de seus profetas. Então vamos repetir a escritura, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando você posiciona com a palavra e você pode crer e busca de Deus, Deus se esclarece. O profeta de Deus, ele disse: se você tem sede, então tem uma água para responder a sua sede. Se você tem sede do mundo, ou um mundo cheio de ilusões, cheio de coisas para satisfazer o seu desejo, então tem um fundo que clama e tem algo para responder este fundo. Se dentro do seu coração você verdadeiramente deseja receber de Deus, existe um Deus para responder o seu coração. É somente você crer. O profeta de Deus disse que Deus nos fez sedentos, ou seja, com sede, mas para ter sede dele.
E então as pessoas, não despertando para isso, começam a saciar a sua sede em seus vícios, seus desejos, e isso leva para longe de Deus. Mas Deus é graça e é misericórdia, ainda nos quer perto dele. Deus ainda quer você perto dele. Para isso precisa crer, e Deus fará uma obra, uma transformação em nossas vidas. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus vem e esclarece qual é o erro, qual é o pecado. Quando você toma aquilo para você e você sente que aquilo está te prejudicando, então você volta à palavra de Deus e deixa tudo aquilo que é seu desejo natural, que nós chamamos desejo da carne, de lado. Então você começa a tomar Deus em sua palavra, e assim Deus começa a manifestar-se em cada um de nós. Graças a Deus. Então o trabalho de Deus é através de seus profetas. Neste tempo gentílico que nós estamos vivendo, Deus prometeu que Ele trabalharia com os gentios em 7 períodos, 7 eras, 7 etapas, poderíamos dizer, que são 7 tempos, que Paulo chamou de a plenitude dos gentios, ou o tempo dos gentios. Então, desde que Israel rejeitou Jesus, Deus parou de trabalhar com Israel e veio trabalhar com as nações. Gentios quer dizer povos, nações e línguas, que não é israelita, são gente, são povos, são gentios. Então Deus trabalhou 2000 anos com Israel, e agora Ele está tratando com as nações. Mas dentro das nações, foi simbolizado dentro de Apocalipse 7 eras da igreja, que são conhecidas por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Tendo estas 7 igrejas, as quais também tiveram 7 anjos. E os 7 anjos são Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Então estes são os homens que Deus tem trabalhado neste período para manifestar a sua obra de redenção. Você pode me perguntar, mas a obra de redenção não está em Jesus? Sim, Jesus, Ele é o autor dessa obra. Começa tudo nele, mas através dele, Deus elegeu assim as eras da igreja, formalizou, e assim elas têm que ser cumpridas de acordo com o que Deus planejou. Dentro destes 7 mensageiros, destas 7 eras, que Deus prepara um povo especial, zeloso e de boas obras, para encontrar-se com Ele nos ares, ou seja, ter um grande arrebatamento, ser arrebatados. Então, para isso você vai entender que a Bíblia disse que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? É os que morreram através das eras, tomando parte desta igreja que forma a noiva do Senhor Jesus. Eles serão despertados, disse Paulo. E nós que estamos vivos, quando eles forem despertados, ou seja, ressurretos ou ressuscitados, nós seremos transformados e juntamente com eles subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. O mundo não os verá, porque eles estão em outra dimensão. Mas os olhos dos eleitos serão abertos e verão esta dimensão. Ou seja, nós veremos nossos irmãos ressurretos, como tivemos em Mateus 27,
os discípulos viram os santos do Velho Testamento ressuscitados. Não foram todos que viram, mas só poucos deles viram aqueles santos ressuscitados. Isso está mostrando que alguns, poucos, a minoria, verão isto. Não é uma grande multidão que os verá, mas são os que são filhos verdadeiros de Deus, que tomam a sua palavra, creem que estes fatos relatados é a verdade, e ninguém tira isso do coração eleito. O mundo pode dizer ao contrário, o diabo pode tentar dizer que isto não é verdade, mas o coração eleito permanece: isto é verdade. Mas você pode perguntar: e se eu morrer? Se você morrer e você é um filho de Deus, você ressuscitará junto com todos os membros das 7 eras da igreja. Então, assim, Deus veio falando através destes 7 mensageiros, destas 7 eras, formando uma noiva, formando esse povo especial que são chamados também pela Bíblia a esposa do Cordeiro. Isaías chegou a dizer que esta igreja, o teu Criador é o teu marido. Quem é o grande Criador? O Deus eterno. Mas o Deus eterno desceu-se na qualidade de homem, se tornando Jesus Cristo. O Deus eterno é Espírito, então Ele criou um corpo humano e andou aqui na terra e morreu para fazer este plano de salvação e redenção. Sendo que depois de sua morte e ressurreição, então através destas 7 eras, Ele manifestou nestes 7 mensageiros para formar este corpo noiva que estava predestinada nele, desde antes da fundação do mundo. Então, após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, os judeus foram espalhados por todas as nações, e Deus estava trabalhando com os gentios, a começar com a primeira era da igreja, que era Éfeso, e o anjo daquela igreja era o apóstolo e profeta Paulo, conhecido Saulo de Tarso, mas para nós o nosso precioso irmão Paulo. Amém? Graças a Deus. Então assim Deus vem trabalhando, e estamos neste último momento, a última era da igreja, onde Deus prometeu então enviar o profeta Elias para restaurar todas as coisas, ou seja, tudo que se perdeu no decorrer destas eras, que Satanás conseguiu burlar, enganar, escurecer, tirar da mente do povo. Deus veio trazer tudo à luz outra vez neste tempo. Então o profeta diz assim na mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 36, 37 e 38, eu vou ler para os irmãos. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3, porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta de Malaquias 3 foi João, não foi o profeta de Malaquias 4, embora na verdade tanto João como o profeta deste último dia tenha sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Então os irmãos sabem, conhecem
que sempre isso é um obstáculo para os religiosos e não consegue ver que Malaquias 4 é uma promessa de um profeta para o mundo gentil. Então eles aplicam isso a João, porque eles dizem, conforme a Escritura disse, que a lei e os profetas duraram até João, falando da lei, os profetas e a lei, mas eles não conseguem ver que o próprio Senhor Jesus, ele manifestou e ele se declarou como um profeta. Ele se dizia que era o Filho do Homem. Então ele mesmo se declarou um profeta, a começar dele. Então agora Novo Testamento e os profetas do Novo Testamento, que Deus assim prometeu. Então Malaquias 4, Elias que virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E nós sabemos que o dia que o Senhor Jesus estava na terra não foi dia terrível, não foi atribulado. Então aquele Elias que era João Batista estava desempenhando Malaquias 3, que diz: eis que envio o meu anjo diante de mim, e ele preparará o meu caminho, diz o Senhor. Então João veio, preparou o caminho e apresentou a Jesus. E depois que ele apresentou a Jesus, ele foi morto. Cortaram o seu pescoço, então começou o ministério do Senhor Jesus. Então não foi o dia grande e terrível, Jesus cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, mas agora antes do grande e terrível dia, ou seja, antes da grande tribulação, Deus tem enviado esse profeta Elias, então, segundo as profecias de Malaquias 4. E na manifestação deste Elias, o irmão Brana disse: o que ele vai fazer? Parágrafo 38. Agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. A primeira coisa que ele faz, segundo as Escrituras de Malaquias, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Então eu quero parar um pouquinho aqui com os irmãos, para que nós possamos aprender, os que já sabem, relembrar, e cada vez mais estar seguros. Então, segundo a promessa dessas Escrituras, este profeta mensageiro, que também é conhecido como o 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7, ele veio para converter os corações. Isso não é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará. Então ele está restaurando, ou seja, trazendo ao nosso conhecimento a verdadeira fé e doutrina apostólica. E quando nós ouvimos a verdadeira fé e doutrina apostólica, o nosso coração regressa a essa verdade que foi plantada por Deus através dos primeiros cristãos no dia de Pentecostes. E logo surgiu o espírito anticristo, o espírito nicolaíta, conquistadores de igreja, e adulterou a palavra de Deus com seus sistemas e dogmas e credos,
E isso veio a perder ao longo desses 2000 anos. Então, nesta última hora, esse profeta Elias veio restaurar os nossos corações, aos nossos pais. Não, ele não veio converter nós aos apóstolos. Ele veio trazer o esclarecimento que os apóstolos são nossos pais na fé, ou seja, a doutrina deles, de um só Deus, um só Senhor, um só batismo. O profeta esclarece que os judeus manifestou a verdadeira religião, por isso Deus estava manifestando-se aos judeus. E então dos judeus, os apóstolos, sendo os nossos pais na fé, como pai, os que geraram, ou através deles foram faladas as palavras de Deus para este Novo Testamento, para gerar filhos de fé através desta palavra. Então, através da palavra de Deus revelada ao seu coração, e quando você descobre essa verdade, você crê nessa palavra, então ficamos como filhos deles, na fé, mas na fé em Jesus, que aí também é o nosso Pai e é o nosso Senhor. Não está confuso, né? Está claro? Graças a Deus. Então, agora, após a restauração da doutrina apostólica, aí nós temos as revelações dos mistérios. Isso só Deus pode nos ajudar, porque estamos vivendo em uma hora que são tantos que falam os mistérios, ainda que lendo-os através do que o profeta pregou, há muitos pensamentos e desvios da verdadeira revelação. Ainda que muitos leem a Bíblia, decoram e sabem versículos de cor, mas não têm o Espírito da verdade. Ou seja, através, conhecendo toda a palavra, citando ela, e é algo que ainda tira a visão espiritual deles. E eles creem numa doutrina que são segundo os credos e dogmas que foram implantadas por influência satânica para que Satanás pudesse ser adorado. Mas as palavras de Deus são dadas pelo Espírito Santo. Então o profeta disse que, segundo Apocalipse 10, seria conhecidos os mistérios, os que são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Então precisamos conhecer o que são estes 7 selos, o que são estas revelações que estão dentro desses 7 selos. Jamais o mundo saberia e conheceria esses mistérios se não fossem dados por Deus através de seu servo profeta. Nós estaríamos em igual engano as religiões, e não conhecendo as 7 eras, e não conhecendo os 7 mensageiros, se Deus não enviasse o profeta para esclarecer isso. Então o mundo estaria em uma total escuridão e confusão como está. O sistema religioso ainda está confundido porque não pode ver este plano de Deus. Outros que veem estão fazendo interpretações e gerando confusões. E isso tudo faz parte do plano de Deus, porque assim tem que ser manifesto os verdadeiros filhos de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus são convencidos por Deus e não se arredam, não afastam os seus pés da verdade. Então estes mistérios contidos dentro dos 7 selos
é os mistérios verdadeiros que deve, divinamente revelado, converter o coração de cada filho de Deus. Então, como eu disse, jamais saberíamos desses 7 trovões, 7 selos que são mencionados em Apocalipse, se Deus não os revelasse. Então, em Apocalipse nós temos 7 selos, 7 trovões, 7 espíritos, 7 olhos e 7 lâmpadas. Quando nós lemos de 7 selos, 7 trovões, 7 espíritos, 7 olhos, 7 estrelas e 7 lâmpadas de fogo, quando lemos isto está falando de uma só coisa em um grande trabalho que Deus realiza. São 7 homens estando debaixo desses 7 títulos, manifestações que Deus trouxe para 7 chifres e 7 candelabros. Ou seja, 7 chifres e 7 castiçais, candelabros, está falando da mesma coisa, está falando da igreja do Senhor Jesus. Então, os 7 selos e os 7 trovões, que são manifestados nos 7 espíritos, que são os 7 olhos, que são as 7 estrelas que brilham no céu de Deus, e que se tornam lâmpadas, ou as lâmpadas de fogo, que Deus usou para trazer luz, alumiar estas 7 eras. A quem? Aos 7 chifres, que são as 7 eras, que são as 7 igrejas, ou os 7 castiçais, que também é a mesma coisa, que são as 7 eras e são as 7 igrejas. Então, tivemos da parte de Deus estas manifestações, das quais encontramos em Apocalipse, na qual Deus se revelaria através das 7 eras. Então, os mistérios, verdades, para converter os nossos corações, está dentro destas revelações. E estas revelações estão nos 7 selos. Quem são os selos, então? O que é os selos? Então, na mensagem 1 milhão, no parágrafo 21, o profeta de Deus disse assim: então, 2 semanas após aquilo, ou melhor, 2 meses após aquilo, eu estava lá em cima, na montanha, com um grupo de amigos, quando aquilo aconteceu. 7 anjos, tão claro como estou aqui de pé, vieram velozmente do céu. As pedras das montanhas rolaram colina abaixo. As pessoas que estavam ali de pé gritavam e corriam, vocês sabem, e poeiras por todos os lados. E quando aconteceu, ele disse: volte para a tua casa. Será agora. Cada anjo será um dos 7 selos. Amém? Agora, o que são 7 selos? Onde estão os 7 selos? Quando vamos em Apocalipse capítulo 5, você lê nos versículos 1 e 2, que ali o livro estava na mão do dono original, encontrava-se na mão de Deus e estava selado com 7 selos. Que é os 7 selos nesse livro? É para as eras da igreja, cada um dos 7 anjos. Amém? Então eles são selos que estavam selando este livro.
Isso é simples, irmão, mas é muito gostoso, e eu creio que isso fica ancorado em nossos corações, porque é através disso que converte os nossos corações. É conhecer os segredos dentro dos 7 selos. Os 7 selos é um homem só? Não, acabamos de ler. Cada anjo é um selo. Cada anjo é um trovão. Vamos ler, né? Daqui a pouquinho chegaremos lá. A mensagem, a brecha, no parágrafo 29. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento. Assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso. Agora isto é o tempo final. Ouçam. E ouvi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Voltando aí, este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões. Qual é o tempo dos 7 trovões? É isso que precisamos entender e ficar guardado, para que assim nós não sejamos engolidos por sistemas religiosos de interpretações da palavra de Deus, segundo o que está escrito. Esse tempo dos 7 trovões, nós sabemos que é um tempo do período gentil. Então o irmão Brana, ele prossegue e ele diz que isto é para ser revelado no tempo do fim. O que é para ser revelado no tempo do fim? 7 trovões, 7 selos. O que é o tempo do fim? Então nós sabemos, pela graça de Deus, conforme o profeta o disse, e a Bíblia declara, o tempo do fim é desde o Senhor Jesus até a consumação dos séculos. Isso é tempo do fim. Então, dentro deste tempo do fim, nós tivemos o tempo dos 7 trovões. O que é trovão? Segundo as Escrituras, em João capítulo 12, se os irmãos quiserem anotar, depois leia, do 24 ao 30, está relatando, especificamente, no 29, foi escrito assim: ora, a multidão que ali estava, e que ouviu, e que ouvira, dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo, porque Jesus estava contando, e a voz do céu disse: eu glorificarei. E quando eles ouviram essa voz, soou como um trovão. Então isso é para nós sabermos que, quando se fala de trovão na palavra de Deus, está falando da voz de Deus. Davi disse no Salmo 29, versículo 3: a voz de Deus ouve-se sobre as muitas águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, trovão é a voz de Deus. A voz de Deus, estes 7 trovões manifestados nas 7 eras. Na primeira era, Paulo foi a voz de Deus ou não? Isso é tão certo que sim, que ficou registrado
14 epístolas ou cartas do apóstolo Paulo ficou registrado para nós na Bíblia. E a Bíblia nós chamamos a palavra de Deus para nós. Se é a palavra de Deus para nós, então é a voz de Deus. Através do primeiro mensageiro, que foi Paulo, Deus manifestando-se através de Paulo, pelo seu Espírito Santo, ali estava o espírito de profecia, disse o irmão Branham. Então era um trovão para a primeira era, para a segunda era, o segundo trovão, Irineu, depois Martim, Columba, Lutero, Wesley, e no tempo final, William Branham. 7 homens, 7 trovões. Amém? Então isso é 7 trovões, isso é 7 selos, porque o irmão Branham disse que cada um dos anjos são um dos seus. No parágrafo 34, o profeta disse: agora João estava comissionado a escrever o que ele viu. Então o apóstolo e profeta pegou a sua caneta para escrever, e sendo ouvido a voz dos 7 trovões, ouvida dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-la. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. 35. Agora isto é o que não conhecemos. Isto é ainda para ser revelado. Isto não está na Santa Escritura, o que aqueles trovões falaram. E o anjo que vi estar sobre o céu e a terra levantou a sua mão ao céu, agora ouçam, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria demora. 7 selos sobre o livro. 49 aqui. 7 selos sobre o livro. Estes 7 selos têm selado o livro. Veio. O livro está absolutamente selado. Vê você isso? Amém? O livro é absolutamente um livro selado, até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Agora isto é diferente de 7 trovões. O que é diferente de 7 trovões? 7 selos. Então vamos parar um pouquinho. Ali no 34, no 35, o irmão Branham disse que era para ser revelado o que os trovões falaram. Não tinha nada escrito, nada se conhecia e nada se conheceu. Porque quando João ouviu a voz dos 7 trovões, ele ia escrever. E o ancião disse: não escrevas. Por que ele não podia escrever? Porque era para ser revelado. Esse é o fato de não conhecer. Não vamos entrar nisso, ficará para outra ocasião, mas temos almas em prisão agora. O profeta disse que esses 7 selos é todo o Novo Testamento. Por isso não era nada escrito. O que temos escrito da palavra de Deus era Antigo Testamento. Do Novo Testamento, então, se trata os trovões, se trata os 7 selos. Agora, selos é uma coisa e trovões é outra. Selos estava selando o livro. Agora, estes mesmos selos que estava selando o livro, aquele selo, ao ser rompido e aberto e mostrado, aquele selo que estava prendendo o livro, agora ele começa a mostrar o livro.
Então agora de selo a trovão, selando o livro para que não fosse aberto. Agora o selo será aberto e ele está proclamando a voz de Deus. A voz de Deus é um trovão. Selo uma coisa e trovão outra. Primeiro guardando o livro e agora mostrando o livro. Guardando é um selo, agora anunciando é um trovão. Amém? Veio estes 7 selos sobre o livro, e o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Veio? Então nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus será perfeita naquele soar, verdade vindicada. Agora isso é exatamente o que a palavra diz: os mistérios seriam finalizados naquele tempo. Parece que a coisa não fica muito conforme. Os selos serão abertos à mensagem do 7º anjo. Na verdade, os selos foram abertos, cada um a seu tempo. Paulo anunciando a primeira era, Irineu a segunda, e assim até chegarmos à 7ª, foram abertos, foram manifestados, porém não foram conhecidos. Foram conhecidos ou revelados, mostrados na voz do 7º anjo, como Deus determinou que seria. Então nós temos estas revelações e estas manifestações. Então, sem o 7º anjo, como eu já disse, nós não conheceríamos nada. Então esse é o trabalho de Deus. No primeiro selo, no parágrafo 75, o profeta diz: então vêm 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Não foi nada escrito do Novo Testamento, nada escrito a respeito destes 7 anjos. Não tinha nada escrito. Isto é certo. Eu creio que através dos 7 trovões será revelados nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. O irmão Brana disse que a fé de rapto está nas mensagens. Então Deus já esclareceu e já revelou o que deve ser e o que trazer a fé de arrebatamento para a sua noiva, para a sua igreja. Os homens podem dizer o que quiserem, se não estão dizendo conforme a mensagem, não está certo. Falar da abertura da palavra, falar da abertura dos selos, a abertura da palavra, é certo que em 1965, ou me perdoe, 63, tivemos as revelações dos 7 selos, mas a abertura da palavra, eu vejo, eu creio e eu entendo que ela está em toda a mensagem do 7º anjo. Em toda a mensagem do 7º anjo, ainda que ele tinha suas mensagens evangelísticas cheias de revelações, depois as mensagens dos mistérios cheias de revelações. Então todo o ministério do profeta é a abertura da palavra. A abertura da palavra é Deus dando-se a conhecer aos seus filhos, e isto está nas mensagens do profeta. Por isso não adianta algum homem querer manifestar-se e dizer que o ministério está com ele, porque o ministério de fé de arrebatamento está nas mensagens do 7º anjo. Então os 7 trovões foram manifestados
e revelado através do sétimo anjo, a fim de unir nós com os crentes das eras que foram mortos em Cristo. Isso provoca uma reunião de santos, não é isso? Reunir a noiva, porque a noiva, ela não sai só de Laodiceia, ela é formada de todas as eras, e cada trovão foi a voz de Deus em sua era para formar esta noiva. Cada mensageiro, e então agora na voz do sétimo anjo, isso nos trará uma reunião, isso nos faz reunidos e unidos com os nossos irmãos que vão despertar através das eras. Isso é para a fé de arrebatamento, porque nós, ao ver, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com eles. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Podemos deixar assim, né? Senão o tempo vai adiantando muito. Já passamos, já estamos em 55 minutos. Então eu creio que isso já nos ajudará muito. A voz de trovão e os 7 selos. 7 selos, 7 trovões para reunir a noiva e trazer fé de arrebatamento, para nos posicionar. E isso é a hora gloriosa que nós estamos vivendo. Então, este é o tempo dos 7 trovões. Qual é o tempo dos 7 trovões? Desde Paulo, né? Ou seja, desde a vinda do Senhor Jesus, começou a era gentílica, onde tivemos 7 anjos, que foram 7 trovões, a voz de Deus para reunir a noiva através das eras. E assim, nesta última era, Deus manda o 7º anjo para revelar estes mistérios verdadeiros, ocultos, escondidos, os quais é o esclarecimento de Deus à sua noiva, mostrando este plano de redenção, a fim de trazer sobre ela fé de rápido. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te rendemos graças por esta hora que estamos vivendo. Momento maravilhoso, difícil, duro, onde vemos muitos lutando contra, muitas vezes um lar estando dividido por fé. O Senhor é o que dá graça, que dá libertação a cada um de nós. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, de nossos pensamentos, de pensamentos facciosos, de desejos da carne. Pai, o Senhor renunciou o grande céu, desceu a esta terra, sofreu zombaria, escárnios, foi esbofeteado, massacrado, morreu em nosso lugar. Me perdoe, Senhor. E muitas vezes não dou conta nem mesmo de renunciar o meu desejo para fazer a sua vontade. E isso causa em mim morte. Eu não quero, Pai, então quero renunciar a todos os meus desejos, tudo aquilo que é errado. Quero estar pronto, Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Então eu rogo a Sua bênção sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre o lar de cada filho e cada filha aqui nesta noite, de cada irmão e cada irmã que está ouvindo através da internet. Abençoe a cada um, Senhor, desperta o nosso coração. Quando o inimigo vier atacar,
vier tentar ludibriar, que ele possa encontrar resistência em nossos corações, que o nosso coração possa ser ativado com o sensor do Espírito Santo para rejeitar tudo aquilo, Pai, tudo que é mal. Queremos estar mais rendidos em Tuas mãos, entregues em Tuas mãos. Tome conta de cada um de nós, Pai, de cada lar e de cada vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Até sábado, se Deus quiser. Tenha uma semana abençoada.